E aí, galerinha, beleza? Hoje a gente vai falar de anabolizantes, resgate e construção de vivências sociais no âmbito da cultura corporal. Vamos lá. O que são os anabolizantes? Eles também são conhecidos por esteroides anabólicos. Anabolizantes são drogas sintéticas criadas para substituir o hormônio masculino chamado testosterona, que é fabricado pelos testículos. Esse hormônio auxilia no crescimento muscular, que é o efeito anabólico, e também no desenvolvimento das características masculinas, como pelos, barba, voz grossa, etc., efeito androgênico. Os esteroides anabólicos foram descobertos por volta de 1930 e têm sido usados desde então para inúmeros procedimentos médicos, incluindo a reposição de testosterona quando o organismo do indivíduo tem dificuldade de fabricar essa substância, bem como na estimulação do apetite, puberdade e crescimento muscular. Podem ainda ser utilizados no tratamento de pacientes submetidos a grandes cirurgias ou que tenham sofrido acidentes sérios, situações que, em geral, acarretam o colapso de proteína no corpo. Como podemos ver, o córtex cerebral é controlado pelo hipotálamo, que desde então é estimulado pela testosterona, que é produzida pelos testículos. A hipófise mais os testículos, com os hormônios FSH e LH, aumentam a testosterona. Atualmente, o uso de anabolizantes está se tornando cada vez mais comum, principalmente por atletas em busca de maior resistência física, como também pelo desejo de uma melhor aparência estética. Essa prática não está ligada apenas ao meio esportivo, apenas comuns e principalmente aos adolescentes, frequentadores de academia e fitness, fazem da falta de informação uma grande aliada para a utilização dessas drogas nocivas à saúde. Algumas pessoas dizem que não podem ficar fortes se não utilizar anabolizantes. Alguns competidores de corpo perfeito, Miss Olímpia, Miss Universo, eles dificilmente não ingerem anabolizantes, sejam anabolizantes permitidos ou não. Mas o que acontece é que muitas vezes eles não veem um risco a longo prazo, eles só querem ficar aquele músculo forte naquele momento. Os anabolizantes podem se apresentar em três formatos. Eles podem ser comprimidos, cápsulas ou injeção intramuscular. Em alguns estados, ele é vendido livremente na rua por conta da falta de fiscalização na cidade. O uso indevido de anabolizantes pode acarretar inúmeros problemas à saúde, independente do sexo e da idade do indivíduo. Em homens e adolescentes, ocorre a redução de produção de esperma, ocorre a impotência sexual, a dificuldade ou dor na hora de urinar, calvície precoce, crescimento da mama que acaba sendo irreversível, que é a ginecomastia. Já em mulheres, ocorre o engrossamento da voz, perca dos cabelos, crescimento excessivo de pelos no corpo, diminuição dos seios e crescimento de pelos faciais, como a barba. Já em pré-adolescentes e adolescentes de ambos os sexos, ele finaliza prematuramente o crescimento, deixando com baixa estatura para o resto da vida. Se uma criança ou um adolescente começa a ingerir anabolizante com 12, 14 anos, como já aconteceu em alguns casos, ele acaba parando de crescer naquele momento e acaba ficando com estatura bem baixa. Sintomas comuns em homens e mulheres de qualquer idade é a perturbação na coagulação do sangue, a alteração do colesterol, hipertensão, aparecimento de tumores como câncer no fígado, ataque cardíaco, acne, oleosidade do cabelo, aumento da agressividade e baixa imunidade orgânica. Além de a pessoa ficar muito agressiva, ainda fica extremamente vulnerável a doenças. Aqui eu coloquei algumas imagens de patologias causadas pelo uso indevido de anabolizantes. Como vocês podem ver, a primeira figura é um peito deformado por conta do uso de anabolizantes. A segunda figura você pode ver hematomas por conta do rompimento da necrose dos tecidos e músculos. Já a terceira você vê a calvície precoce, a perda dos cabelos. Todas essas características foram causadas pelo uso de anabolizantes. Fora que ele pode causar ainda infarto ou outras doenças, mesmo que você já tenha parado de tomar há um certo tempo, mesmo que seja acima de 10 anos. Impotência sexual, que também é causada pelo uso de cigarros.
Ocorre o crescimento de pelos no rosto das mulheres e excesso de pelos dos homens. Algumas mulheres ficam com o bolso muito grande, muito visto, ou até mesmo o rosto coberto de pelo. Se não fica no rosto, fica no restante do corpo extremamente peludo, podendo criar pelo até no peito. E também causa erupções cutâneas, que a gente pensa que é espinha, mas na verdade é causado pelo uso de anabolizantes, o excesso de oleosidade. Há algumas anomalias físicas causadas pelos anabolizantes foi feita a partir de pesquisas realizadas nos Estados Unidos, envolvendo presidiários por prática de crimes hediondos, e foi constatado, através de exames laboratoriais, um alto índice de testosterona nos detentos. Subtende-se daí que o uso indiscriminado de anabolizantes pode tornar um indivíduo agressivo a ponto de cometer delitos e atrocidades, tendo em vista que essa droga causa disfunção comportamental e confusão mental, gerando assim o aumento da agressividade e irritabilidade. Se os anabolizantes forem utilizados em altas doses, seus usuários podem desenvolver outros comportamentos, como euforia, aumento da energia, alteração brusca de humor, distração e aquecimento. Existem alguns casos de pessoas extremamente agressivas que é justamente por conta do testosterona no corpo. Mesmo sem tomar nenhum anabolizante, o corpo está produzindo em excesso, o que acaba ocasionando agressividade e crescimento de pelos. A dependência causada pelos anabolizantes. Os usuários de anabolizantes podem se tornar dependentes dessa droga, e para identificar se o indivíduo é dependente ou não, deve-se observar a frequência de uso e se, mesmo após o diagnóstico de lesões ou outros danos causados pela droga, ainda assim continuar fazendo uso dela. A dependência, além de ser um custo financeiro referente à aquisição dos anabolizantes, ainda apresenta uma série de sintomas desagradáveis em caso de abstinência. Algumas pessoas chegam a um ponto tão frágil por falta de anabolizante que chegam a injetar no próprio corpo óleo de cozinha ou outros materiais contraindicados. Se a pessoa estiver parando de utilizar anabolizantes, os indivíduos que fazem uso de anabolizantes há muito tempo e têm sintomas de dependência, não é fácil abandonar a droga. Quando param de usá-las, geralmente sentem efeitos no organismo como fadiga, perda do apetite, redução do desejo sexual e ainda a vontade persistente de continuar utilizando a droga. O sintoma mais perigoso que pode surgir quando se para de usar a droga é a depressão, que por muitas vezes pode levar o indivíduo a tentativas de suicídio, que é muito comum na sociedade brasileira. O COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, proíbe o uso das drogas anabolizantes entre os atletas. São realizados testes antidoping para saber se o atleta agiu de má fé ingerindo ou aplicando essa droga, para melhorar seu desempenho em competições. Caso seja detectado que o atleta está fazendo uso de anabolizantes, ele poderá sofrer duras penas. A gente teve um caso muito importante no Brasil, que foi o caso da Maura Imagem. Era uma competidora de alto rendimento, de alto nível, atual medalhista na Olimpíada. Através de um creme depilatório que passaram na perna dela, ela foi proibida por 2 anos de praticar qualquer competição. E no caso dela, ela teve o uso de anabolizantes sem saber. Então, alguns casos podem ser por cremes, podem ser por bebidas que você toma sem saber que tem, ou outros tipos de ingestão. Não só aquelas que a gente viu. No caso dela, ela passou 2 anos sem praticar. Atualmente, a gente tem uma judoca também que está proibida de competir por 2 anos. Ela, inclusive, foi proibida de participar da Olimpíada deste ano. E um dos motivos que leva os praticantes de musculação a usar os anabolizantes é o narcisismo, que é a cultura pela própria beleza. E o que vem agravar é o complexo de Adonis, quando nunca se conforma com as formas do seu corpo, sempre achando que precisa melhorar mais e mais. Algumas pessoas na academia já estão tão definidas, tão bem feitos, e mesmo assim se acham mal feitos. Então, continua ingerindo anabolizante e treinando bastante, querendo aumentar o músculo que não tem como aumentar mais. E geralmente, por questões financeiras ou dificuldades para adquirir a droga, recorre a anabolizantes veterinários, que as pessoas acabam ingerindo
drogas para cavalo, muitas drogas para cachorro. E o risco de morte no uso desses anabolizantes é muito mais alto que o uso de anabolizantes comuns. Os anabolizantes são drogas que, para serem adquiridos, necessitam de prescrição médica e muitos usuários utilizam-se de práticas ilegais como contrabando para ter acesso a essas substâncias. Os negociadores de anabolizantes podem ser enquadrados como traficantes. E por ser enquadrado como traficantes, é considerado também crime hediondo, e com foco nos adolescentes. Dentro da comunidade escolar é comum observarmos alunos com comportamentos difíceis que extravasam a violência e a agressividade, merecendo assim uma atenção especial e uma severa avaliação a fim de diagnosticar se o usuário é dependente de alguma droga que procure tal comportamento. O alerta relacionado aos efeitos negativos dos anabolizantes ajuda-nos a identificá-los e assim poder tomar as providências necessárias para que a droga não venha prejudicar ao bom andamento funcional da escola. E a gente vai encerrar com essa frase: nem sempre os fins justificam meios, sejamos conscientes. Não é porque eu preciso ficar forte, preciso ficar definido, que eu preciso fazer isso em 30 dias ou 60 dias. Eu posso fazer isso saudavelmente, tendo uma alimentação saudável e treinando bastante, com consciência.